Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência para mais um culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, e clamar para que durante a pregação desta mensagem, durante a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo venha e fale com todas as vidas que estiverem ouvindo essa mensagem, estiverem assistindo esse culto, trazendo a revelação do poder de Deus através da palavra, e que essa mensagem seja poderosa aonde ela chegar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Nós sabemos que na época, né, da igreja primitiva, todos aqueles que confessavam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ou seja, todos aqueles que recebiam Jesus Cristo em suas vidas, eles eram perseguidos, né, sofriam, muitos morriam, né. Nós sabemos que os apóstolos, né, eles foram mártires, né, e eles faziam isso, né, com uma paz no coração, eles faziam isso com tranquilidade. Eles parece que eles tinham no coração deles, né, alguma coisa que mantinha eles firmes no seu propósito de confessar Jesus Cristo. E foi justamente por agirem assim, por não terem medo de enfrentar o perigo, a morte, as ameaças, por passarem perseguições, mas nunca perderem a sua paz, nunca perderem a sua confissão de fé, não é? Que o evangelho foi crescendo, não é? Porque eles tinham o testemunho de vida. Muito bem, mas qual o segredo de tudo isso? Qual o segredo desses homens que no passado, não é, confessavam abertamente, não é, sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não é? E sabendo que poderiam pagar com a sua própria vida. Nós encontramos, não é, o que talvez um deles, não é, um que deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido, não é? E ele, através de uma carta, ele vai orientar, não é, um dos seus ajudantes, um dos seus moços que o ajudava, não é? E que iria dar continuidade, não é, à pregação do evangelho. Então ele começa a instruir, não é, esse rapaz, não é, para que ele tenha, não é, o entendimento, não é, e a certeza, não é, que Paulo e todos os outros tinham, não é, que Deus, né, Jesus Cristo, não é, estava com eles. Vamos ver isso daí? Então, eu queria pedir para você abrir lá na segunda carta de Timóteo, não é? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, não é? Tá assim o título, né? Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12. Tá? Eu primeiro vou ler, depois eu volto explicando, tá? Tá escrito assim: Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No versículo 14 ele fala assim para Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Muito bem. Então, eu queria já explicando, né? Paulo ele começa falando assim: por causa disso, né, eu padeço, não é? Padeço, eu sofro, em algumas versões eu tenho sofrido, não é? Mas por causa disso o quê? Ele se refere à confissão da fé. Ele se refere ao fato dele declarar, dele manifestar que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele, né? E aí ele fala assim, voltando, né? Por causa disso padeço também isto, mas não me envergonho, porque, e aqui está o primeiro segredo, eu sei em quem tenho crido, não é? Então a pergunta, né, que hoje nós precisamos responder é o seguinte: nós sabemos em quem nós cremos? Né? Será que nós sabemos que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, que nas suas mãos está todo o poder dos céus e da terra? Será que nós temos certeza disso? Será que nós sabemos que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez? Que nele estava a vida, não é? E a vida era a luz dos homens, não é? Será que nós cremos que quando ele disse que aquele que crê nele, não é, já passou da morte para a vida? Será que nós cremos nisso? Paulo, ele fala assim: eu sei em quem tenho crido. Então, ele tinha a convicção de que todas as promessas de Jesus Cristo, elas tinham sido cumpridas e se cumprirão as promessas que são para o futuro, não é? Muito bem. E aí ele fala assim: estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Que depósito ele está se referindo? Será que Paulo tinha algum tesouro, alguma joia? Não. O depósito que Paulo tinha, que era o que era mais precioso para ele, era a vida dele. Então ele quis dizer o seguinte: eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, quer dizer, a minha vida. E aí ele fala assim: até aquele dia. Quando você vê assim esse termo até aquele dia, significa até o dia em que nós vamos nos reencontrar com Jesus, ou seja, até o dia do juízo. Amém? Muito bem. Aí, mais para frente, você vai ver no versículo 14 que ele fala assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Mas qual o bom depósito que nós temos que guardar? Não é? É a nossa salvação. Não é? É a certeza, não é, que Jesus Cristo, não é, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, nós temos a certeza da salvação eterna, da vida eterna. Então, isso daí é o bom depósito que nós temos. E como que nós guardamos isso? Então, agora você vai entender, né? Nós só guardamos isso, nós só temos essa certeza, nós só conseguimos ficar firmes nesse versículo, né, e nesse ensinamento de termos guardados com firmeza o nosso depósito, quando dentro de nós habita o Espírito Santo. Repara isso. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é? Ele fala em nós, querendo dizer, quando ele fala com Timóteo, ele sabe que Timóteo já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Muito bem. Timóteo, não é? Ele era um rapaz, um jovem, não é? Que tinha sido ensinado, não é? Tinha tido assim, tinha sido evangelizado dentro de casa. Isso é já é uma orientação, um ensinamento para nós também. Nós devemos, dentro da nossa casa, ser exemplos de fé, exemplos de cumprimento da palavra, dos mandamentos, da justiça de Deus. Porque fazendo isso, as pessoas que convivem com nós, nossa família, nossos amados, eles vão ter em nós uma referência. Veja que Timóteo, ele foi evangelizado pela sua avó e pela sua mãe. Volte aqui um pouquinho, no versículo 5, você vai ver Paulo falando assim: trazendo à memória a fé não fingida, quer dizer, uma fé autêntica, que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo estava dizendo o seguinte para ele, falou assim: olha, assim como você aprendeu, não é, mantenha firme essa fé. Não é? Muito bem. Como que o Espírito Santo, não é, ele pode nos guardar a salvação? Não é? Como que nós podemos ter a certeza da salvação? Através de uma garantia que é o próprio Espírito Santo que dá. Eu queria que você fosse um pouquinho para trás, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, você vê que um selo é uma garantia. Então, nós temos uma garantia. Pelo Espírito Santo, nós estamos com a nossa salvação guardada, porque ele é a nossa garantia. No versículo 14, o qual é o penhor ou a garantia da nossa herança. Herança é a vida eterna, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Então, é o Espírito Santo que conserva a nossa salvação. É o Espírito Santo que mantém esse selo, não é, testificando, né, que nós pertencemos a Deus. Amém? Eu queria que você fosse, não é, lá em João, que nós vamos ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo, não é, ele vai falar a respeito do Espírito Santo. Então, João capítulo 14, versículo 15. Presta atenção. João capítulo 14, versículo 15. Está escrito assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, olha só, quando Paulo ele fala guardar o depósito, né, através ou pelo Espírito Santo que habita, né, em nós, Jesus Cristo, ele ensina que através, né, da nossa fé em Jesus Cristo, nós recebemos, né, o Espírito Santo dentro de nós, para habitar em nós. No versículo 26, Jesus ele fala outra coisa aqui. Ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele mantém todos os ensinamentos da palavra de Deus, todos os mandamentos dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, para que no momento oportuno nós possamos ser dirigidos pela palavra de Deus. E é por isso que lá no capítulo 15, versículo 26, ele tem a função de nos dirigir. Olha só, João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, você vê que quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele confirma a palavra, não é? Ele testifica da palavra, ou seja, ele testifica da presença de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra. Então, o Espírito Santo ele vai testificar, né, da presença de Jesus Cristo dentro de nós pela palavra. Repetindo, olha. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele confirmará que eu estou presente. Não é? Muito bem. No capítulo 16, versículo 13, Jesus ele faz então uma outra revelação. Ele fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo, né, o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Muito bem. Então o Espírito Santo, ele é o segredo de nós continuarmos caminhando na fé, de nós não voltarmos para trás, de nós termos a certeza, né, de que Jesus Cristo está presente conosco, né, quando ele diz que testifica, e ele nos dirige, né, através da lembrança da palavra, né, dos mandamentos de Deus na nossa vida. A pergunta que nós temos que hoje fazer é o quanto, não é, daquilo que Paulo passou para Timóteo nós estamos vivendo. Não é? E para que o Espírito Santo possa habitar dentro de nós, nós temos que ter uma vida santificada. E uma vida santificada não significa ter uma vida perfeita, mas significa ter uma vida separada, não é, de tudo aquilo que nós sabemos que é contrário à palavra de Deus. Não é? E dar prioridade às coisas de Deus. Somente assim nós conseguimos a santificação. Não existe santificação quando nós não damos prioridade às coisas de Deus. Porque a partir do momento que nós praticamos coisas que não são permitidas pela palavra de Deus, que são contrárias à palavra de Deus, então nós não podemos de forma nenhuma nos santificar. Mateus capítulo 6, não é? Para encerrar, Jesus ele fala assim, Mateus 6, 33, não é? Ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo tinha falado, não é? Para você entender o contexto, é dos cuidados, das preocupações que cada um de nós tem com a sua vida, não é? Com o seu dia a dia. Então ele fala assim: busquem primeiro o reino de Deus, deem prioridade a isso. E as preocupações do seu dia a dia, aquilo que vocês realmente precisam para sobreviver, as coisas que vocês estão buscando, não é, na sua vida, isso depois vão ser acrescentadas. Quando nós fazemos isso, né, o próprio poder de Deus, né, através do Espírito Santo, ele nos fortalece e nos traz a vitória. Eu espero que você tenha tido a oportunidade, não é, de meditar na sua vida, de saber, né, que mesmo nesta época, nesta geração que nós estamos, se nós temos a fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, o segredo
é saber em quem nós cremos, conhecer a palavra, procurar nos aproximar dele pelo conhecimento. Nós sabemos que também nós vamos ter provações, claro, vamos ser perseguidos, né? Mas nós temos que manter firme a nossa confissão. E o que nos vai fortalecer é o Espírito Santo, que vem através de uma vida, não é, que busca, não é, a separação das coisas do mundo que são contrárias à própria palavra de Deus. Não é? Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E que estas orientações que o apóstolo Paulo passou para o seu discípulo, né, o Timóteo, que elas venham sobre as nossas vidas e fiquem sempre gravadas em nosso coração. Que nós tenhamos em nosso coração a certeza de que saber em quem nós temos crido e que Ele é poderoso para guardar a nossa confissão de fé até o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Todas as suas promessas, elas pertencem a cada um de nós pelo poder que há no selo do Espírito Santo, né, que nos traz a certeza, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, da redenção. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha acompanhada do teu poder e seja poderosa aonde ela chegar, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, um bom domingo, não é, a todos, não é? E lembrando que no próximo domingo nós teremos a nossa live, né, que excepcionalmente vai ser no segundo domingo, né, de agosto, e com a Santa Ceia, às 11 horas da manhã. Então eu queria convidar você para se preparar com o seu pedaço de pão, o seu suco de uva, e para que aqueles que estiverem, não é, tiverem a possibilidade, não é, de irem até o culto presencial, não é, que lá em Ribeirão Pires, que vai começar às 10 horas da manhã, também que se preparassem, não é, para nós podermos celebrar a Santa Ceia juntos. Não é? Não esqueça que na quarta-feira, às 8 horas da noite, né, nós teremos o nosso grupo familiar com a série de estudos que nós estamos fazendo sobre a cura da alma e as emoções. Eu queria que você se preparasse também para isso. Amém? Então, um bom domingo a todos, em nome de Jesus Cristo, e até lá.